Já os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negaram um recurso a uma família que pedia a devolução dos bens de um ex-deputado estadual do Paraná em 1969. Ele teve os bens confiscados por suposto enriquecimento ilícito. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator do processo, ministro Gilmar Mendes. Para ele, o confisco foi justificado, já que a acusação de enriquecimento ilícito ficou comprovada. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros também negaram a aplicação do princípio da insignificância para um homem condenado por furto qualificado por ter roubado 2 bermudas em uma loja de departamento. Para o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, aplicar o princípio da insignificância neste caso iria estimular o homem ao crime, uma vez que ele já foi condenado por tráfico, responde por diversos crimes e, no caso, praticou o furto com outra pessoa, o que aumenta a gravidade. E agora vamos conversar aqui nos estúdios com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar explicando o que seria esse princípio da insignificância? Na verdade, Paulo, esse princípio é uma consequência da intervenção mínima do Estado no direito penal. Há casos em que, nas situações em que acabam se reportando como situações de bagatela, situações insignificantes, os chamados crimes de bagatela, o Estado não deve sequer intervir. Então, esse princípio da insignificância, ele não é um princípio que está previsto na nossa legislação, mas vem amplamente sendo aplicado tanto pelo STJ como pelo STF. É preciso, por exemplo, que estejam presentes alguns requisitos, como, por exemplo, a mínima ofensividade da conduta, ausência de reprovabilidade, mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, para que se reconheça esse princípio, e a consequência é que aquela conduta ela deixa de ser considerada como crime porque ela não lesa de forma efetiva o bem jurídico que é tutelado. Tá certo, Gisele. Nós vimos na reportagem um caso em que a segunda turma não aplicou esse princípio, mas em outro caso houve uma decisão inédita que entendeu pela aplicação do princípio da insignificância, né, em crime ambiental, por exemplo. Qual foi o entendimento dos ministros neste caso? Realmente foi uma decisão inédita, Paulo. A segunda turma, pela primeira vez, aplicou o princípio da insignificância numa hipótese de crime ambiental. Neste caso, o que aconteceu? Um pescador ele foi condenado a pena de 1 ano e 2 meses de detenção por ter pescado 12 camarões num período em que a pesca estava proibida e se utilizando de uma rede de pesca que não estava autorizada pelo IBAMA. Então, os ministros do STF, o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, entendeu pela não aplicação do princípio da insignificância, mas houve a divergência que foi aberta pelo ministro César Peluso, seguida pelo ministro Gilmar Mendes, e entendeu que, neste caso, a pena seria totalmente desproporcional e entenderam, então, pela aplicação do princípio da insignificância, e foi a primeira vez que isso foi aplicado na hipótese de crime ambiental. Tá certo, Gisele. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça.